Temas de informação na administração pública. Delfina Fernandes Moreira Ganês de Sá Soares. Capítulo 2. O governo eletrônico da interoperabilidade entre os sistemas de informação na administração pública no contexto de conceitos. Introdução. O objetivo do presente capítulo é proceder à revisão do conceito do governo eletrônico quanto ao contexto enquadrado para a emergência das preocupações em torno das questões de interoperabilidade e do conceito de interoperabilidade, enquanto o tema central baliza desse projeto de investigação. Cada vez desses conceitos será abordada uma seção particular desse capítulo. Assim, determinada presente da seção introdutória da atenção da seção 2 é dedicada à contextualização da revisão do conceito de governo eletrônico, e essa sensação inicia-se com a apresentação da perspectiva histórica que traduz de forma como este termo erguiu, procedendo-se de seguida de uma análise detalhada do seu significado. Na seção 2.3, o foco é dirigido para o conceito da interoperabilidade. A seção encontra-se na seção 2.3 e é dirigida por conceitos de interoperabilidade. A seção encontra-se organizada nas subseções. A primeira procede na revisão significativa desse conceito, elencando-se as principais ideias que são subjacentes, que geralmente caracterizam na segunda o conceito analisado no contexto específico do governo eletrônico, começando por se apresentar em um conjunto de indicadores que tratam a crescente importância que a problemática da interoperabilidade tem vindo a conquistar deste domínio, ao que se uma perspectiva de forma como aquele conceito é abordado, interpretado neste domínio particular. A subseção termina com a menção com os principais tipos de esforços que traduzem de forma da generalidade dos países que têm como responder o desafio da interoperabilidade. Por fim, na seção 4.2.4 resume-se nas principais contribuições desse capítulo. No governo eletrônico, contexto histórico. No fim da década de 80 e início da década de 90, uma terminologia emergiu no setor público. Termos como vitalização do setor público, reengenharia do setor público e reinvenção do governo são exemplos de expressões que passaram a fazer parte do léxico então utilizado o Snowber e Geber em 1992. Contudo, embora essa altura dessas expressões fossem recentes, elas constituíam, na verdade, uma manifestação de um longo processo da reforma do setor, já que já muitos haviam sido iniciados. Hanks. De fato, considerando a definição apresentada por Hanks em 2001, página 2010, para a reforma do setor público como sendo o processo de mudanças conduzidas nas organizações do setor público em vista de alcançar as melhorias do seu desempenho, pode-se referir a essa reforma decorrente de modo contínuo a partir do momento que em uma organização pública tem origem ou é criada, consequentemente fazendo-se afirmar que a reforma do setor público já sucedida da realidade de há várias décadas, porém o termo reforma do setor público propriamente dito surgiu essencialmente na década de 70, como resultado da emergência de uma nova ideologia para o setor. Três aspectos motivaram, na altura da acessão do conceito da reforma do setor público, corretamente por Hanks. A crise da vida do setor durante a década de 70 assistiu-se de um crescente reconhecimento da existência de problemas no funcionamento do setor público, gerando-se a percepção que ao longo que deveria ser feito para ultrapassar essa crise. O parecer de uma ideologia renovada da ascensão das ideias liberais para o setor público, de acordo com as quais algo poderia ser feito para alcançar um novo funcionamento pelo setor público. O poder da vontade política associado, por um lado, para o reconhecimento da existência de uma crise da necessidade de fazer algo para ultrapassar, por outro lado, a existência das novas ideias que sustentassem o fato que pode realmente ser feito.
Desenvolveu-se uma crescente vontade política para conduzir essa reforma, traduzida por uma postura de reforma seria efetivamente realizada. Desde então, os governos têm enviado esforços de sentido de promover, concretizar tão discutida e ensaiada reforma do setor público. Grande parte dos esforços encetados e têm assentados fortemente no uso das tecnologias da informação. De fato, desde a sua altura, que a atualização e gasto de TI passaram a ser contemplados nos planos de reformas. Inicia-se assim o período da chamada informatização do setor público, forma que era denominada para a utilização da TI e na administração pública em outros ramos do governo. Em paralelo, o advento das preocupações em torno da reforma do setor assistia-se ao aparecimento em termos com a idade da informação da sociedade da informação. Toffoli, por exemplo, em 1980 anunciou-se a emergência de um novo paradigma da sociedade, em que se caracterizava por uma crescente e intensa utilização da TI, na qual a informação assumia uma importância fundamental que traduzia o crescimento do valor dos sistemas de informação. Paulatinamente, esse povo de paradigma foi ganhando visibilidade, tendo na década de 90 conquistado um papel fundamental para as discussões e o governo de toda a sociedade. Na década de 90 ocorreu outro fenômeno que acabou revolucionando consideravelmente os funcionamentos de toda a sociedade. Tratou-se para a exploração da internet, cuja proliferação acelerada se manteve até aos finais dos dias atuais. Porém, até esse momento, a TI era usada especialmente para autorizar o funcionamento interno do governo ao nível departamental. Rei e Regius, em 2001, e a sua utilização fortemente associada à ideia de obtenção de ganhos de eficiência. A sua utilização fortemente associada à ideia de obtenção de ganhos de eficiência, os quais eram alcançados pela substituição de procedimentos manuais do sistema de processamento de dados digitais equivalentes. Não havia ainda um reconhecimento do potencial que a TI podia vincular para a mudança das práticas de trabalho, dos processos de negócio do setor público, o que se traduzia em um reduzido interesse do público e a sua utilização como instrumento público, o que se traduzia como esse interesse pelo político na sua utilização como instrumento público da modernização de toda a máquina governamental. Todavia, a situação alterou-se profundamente em 1993, quando o vice-presidente dos Estados Unidos da América, Al Gore, realcançou a presença do USA National Information Structure Initiative. O papel da sociedade da informação global podia desempenhar uma renovação em toda a sociedade americana, mencionando especificamente a importância que a melhoria do desempenho do setor público assumia tal processo. Desde então, diversos países começaram a elaborar suas estratégias para a sociedade da informação. A própria Comissão Europeia delineou a sua estratégia e criou um grupo de trabalho para sua implementação, cuja contribuição acumulou a elaboração de relatórios de Bergman. Mas, ao contrário do que sucedeu na Ásia, a ideia de propagar a sociedade da informação para a modernização do setor público, conforme havia sido mencionado por Al Gore, não foi verdadeiramente assimilada pela União Europeia, Lane e já no plano da ação da sociedade da informação, preparando com a base que já foi referido pelo relatório de Bergman, encontrava-se essencialmente os aspectos direcionados para o setor privado da economia. Aqui está o detalhe. 35 páginas. Hum,
Misericórdia. Egov